Algo insólito acontece quando você abre as páginas iniciais da Bíblia. Você espera longas histórias, nomes, lugares e eventos, mas de repente você encontra um homem que aparece por um momento e depois desaparece sem qualquer explicação. É quase como se o texto pausasse, apontasse para ele e seguisse em frente, deixando para trás um mistério que nunca parou de levantar questões. Seu nome é Enoque. E a parte estranha não é o que a Bíblia diz sobre ele, mas o que ela não diz. Porque quando um texto sagrado escolhe o silêncio em vez do detalhe, as pessoas se aproximam, elas começam a se perguntar o que está sendo omitido. Imagine alguém tão próximo de Deus que sua vida não termina com a morte, sem declínio, sem último suspiro, sem sepultamento. Apenas uma transição inesperada que ninguém ao seu redor pôde entender. As pessoas devem ter perguntado para onde ele foi, o que aconteceu com ele e por que alguém entre elas poderia quebrar o limite que todo ser humano enfrenta. A Bíblia registra isso em uma única linha, quase como um sussurro. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Essa linha sozinha carregou mais questões do que muitos capítulos inteiros. Parece incompleto de propósito, como uma porta que o convida a olhar além da superfície. Antes de nos aprofundarmos, pare e pense no que essa frase implica. Uma pessoa andando com Deus tão intimamente que ela cruza para outro estado de existência sem morrer. Que tipo de relacionamento permitiria isso? Que tipo de vida levaria a um final assim? E por que a Bíblia mencionaria algo tão extraordinário e depois seguiria em frente sem outra palavra? A falta de detalhes torna-se o gancho. Ela cria tensão e curiosidade porque a mente humana não consegue ignorar uma peça que falta. O mistério exige atenção. Pessoas, através de gerações, tentaram entender quem Enoque realmente era. Procuraram por pistas em escritos antigos, tradições velhas e interpretações primitivas. E enquanto procuravam, algo mais apareceu. Um texto que alegava revelar tudo o que estava escondido por trás daquela única frase bíblica. Um texto que expandiu a vida de Enoque de uma breve menção a uma narrativa completa. Um texto tão audacioso em suas afirmações que alguns o chamaram de proibido, outros de divino e muitos de perigoso. Este texto ficou conhecido como o Livro de Enoque. Mas antes de explorarmos esse livro, é importante entender por que Enoque importa. Na genealogia de Gênesis, nomes aparecem e desvanecem como sombras passageiras. Contudo, Enoque se destaca porque é descrito com um tom diferente. Há algo sobre ele que quebra o padrão. Ele não é apenas um nome em uma lista. Ele se torna uma questão que sobreviveu há milhares de anos. E quando uma figura carrega esse tipo de mistério, a mente começa a procurar por respostas que o simples registro bíblico não fornece. Considere o mundo em que Enoque viveu, um mundo caminhando para a corrupção, onde a violência e a injustiça estavam aumentando. Um mundo à beira da intervenção divina. Neste ambiente, um homem caminha em completo alinhamento com Deus. Não de um lugar de perfeição, mas de um lugar de profunda conexão. Essa conexão se torna a razão central pela qual ele é lembrado. Ela cria o cenário para tudo o que os escritos posteriores alegam que ele viu. Se uma pessoa vivesse em tal época, cercada pelo caos, mas ainda assim caminhasse em harmonia com o divino, essa pessoa também teria lhe sido mostrada coisas que outros não podiam ver? Seria dado a ele acesso a um conhecimento para o qual o resto da humanidade não estava pronto? Essas perguntas abrem a porta para a antiga tradição de que Enoque não viveu simplesmente uma vida fiel. Ele recebeu visões. Ele viajou por lugares celestiais. Ele falou com anjos. Ele testemunhou cenas de julgamento e restauração. E de acordo com o texto atribuído a ele, ele as registrou por escrito.
Se essas alegações são verdadeiras ou apenas simbólicas, elas levantam outra questão. Por que um livro com tal conteúdo seria removido, escondido ou esquecido por tantas tradições? Por que um texto conectado a um homem que andou com Deus seria empurrado para as margens da história em vez de ser colocado no centro dela? Essa tensão cria outro ciclo para o espectador. Quanto mais respostas você obtém, mais perguntas você descobre. Alguns estudiosos dizem que o livro de Enoque foi escrito muito mais tarde por alguém usando seu nome. Outros acreditam que partes dele poderiam preservar tradições muito antigas. Mas o que importa para o público agora não é quem o escreveu, mas por que tantas comunidades primitivas o trataram com respeito. Por que certos crentes antigos o consideravam importante? Por que os primeiros cristãos o liam? Por que uma das igrejas mais antigas do mundo o manteve em sua Bíblia, enquanto outras não? Essas perguntas tornam o mistério mais forte, porque sugerem que a história de Enoque é mais do que uma pequena linha em Gênesis. Aponta para uma narrativa maior que um dia existiu, mas que agora está oculta por trás do tempo, da tradução e das decisões tomadas pelos líderes religiosos primitivos. No momento em que você pergunta por que algo foi excluído, você automaticamente se torna mais curioso sobre o que ele contém. E isso nos leva de volta ao próprio Enoque. Se ele realmente andou com Deus, como era essa caminhada? Como ele percebia o mundo ao seu redor? O que ele entendeu que os outros ignoraram? Essas perguntas mantêm o espectador engajado porque falam a um desejo humano universal. O desejo de saber o que jaz além do mundo visível. O desejo de entender o que acontece após a vida. O desejo de saber se alguém já cruzou essa fronteira e voltou com conhecimento. Enoque se torna o vaso perfeito para esse desejo, porque a Bíblia deixa sua história em aberto. O silêncio em torno de seu desaparecimento cria espaço para a exploração. E os escritos antigos atribuídos a ele alegam preencher esse espaço com revelações sobre anjos, reinos celestiais e planos divinos. Sejam esses escritos literais, simbólicos, interpretações primitivas ou algo totalmente diferente, eles representam a tentativa da humanidade de entender o que aconteceu no dia em que Enoque foi tomado. O fato de um homem poder desaparecer sem a morte nos força a perguntar se lhe foi dada uma visão de coisas que o resto da humanidade não podia compreender. Ele testemunhou a estrutura do mundo espiritual. Ele viu as consequências das escolhas humanas em nível cósmico. Ele aprendeu o propósito por trás do julgamento, da redenção e do futuro da criação. Cada uma dessas perguntas abre um ciclo de curiosidade que encoraja o público a permanecer engajado. E assim, retornamos à tensão central. Se Enoque possuía conhecimento que moldou as primeiras crenças, por que o livro associado a ele foi posto de lado? Era muito complexo, muito intenso, muito misterioso, ou revelava verdades que os líderes sentiam que não eram destinadas a todos? Essas perguntas constroem antecipação, porque os espectadores naturalmente querem descobrir o que outros tentaram esconder. A história de Enoque não é simplesmente uma história de um homem tomado por Deus. É uma história sobre os limites entre o mundo humano e o divino. É sobre a possibilidade de que alguém uma vez cruzou essas fronteiras e retornou com conhecimento que desafiou os limites da compreensão primitiva. É um quebra-cabeça com peças faltando, e cada peça faltante motiva o espectador a ficar até o fim. As pessoas geralmente olham para histórias antigas esperando clareza, mas há um momento nas páginas iniciais da escritura em que a clareza desaparece e algo muito mais inquietante toma seu lugar.
Isso acontece quando você imagina o mundo como ele existia antes do dilúvio, muito antes dos eventos que a maioria das pessoas conhece, muito antes de Israel, muito antes de Moisés, muito antes de qualquer coisa organizada ou definida. Um mundo ainda não moldado pela lei escrita, um mundo onde a maioria das pessoas vivia sem qualquer senso de direção moral. E naquele cenário silencioso e inicial, um homem caminha de uma maneira completamente diferente de todos ao seu redor. Não porque ele tinha mais informações, não porque pertencia a um grupo especial, mas porque algo nele estava alinhado com Deus de uma forma que o mundo não podia explicar. Esse homem era Enoque. Se você se afastar e observar aquele período através da lente do pouco que a Bíblia nos dá, você vê um mundo deslizando para a corrupção. A violência aumenta, a injustiça cresce. As pessoas perdem o senso de propósito. Parece uma era caminhando para um limite. No entanto, no meio daquele ambiente que piora, o texto aponta para um homem como se dissesse: aqui, olhe para este, ele não é como os outros. Por quê? O que o fez se destacar? O que estava acontecendo em sua mente? O que estava acontecendo em seu espírito? Somente essas perguntas iniciam uma reação em cadeia. Uma vez que você faz a primeira, você deve perguntar a próxima, e a próxima, e a próxima, porque nada sobre Enoque é normal. Imagine ouvir histórias sobre um homem que viveu durante aquela era em colapso, mas caminhava em paz, em conexão, em confiança, em um relacionamento tão direto que Deus o removeu do mundo sem a morte. Algo assim força um pensamento mais profundo. Se Enoque viveu de forma diferente, ele também viu de forma diferente? É aqui que a tradição antiga começa a expandir a história. Muitos escritos primitivos descrevem Enoque como alguém que não apenas andou com Deus, mas falou com anjos, recebeu visões, testemunhou lugares celestiais e entendeu segredos sobre julgamento e criação. Esses escritos alegam que ele viu o que a humanidade não podia ver, e que seu desaparecimento não foi o fim de sua história, mas o começo de algo muito maior. E quando alguém é descrito assim, a pergunta que surge em seguida é inevitável. Enoque registrou o que viu? Essa pergunta existe não porque as pessoas querem lendas, mas porque mistérios criam tensão, e a tensão retém a atenção. Se um homem teve acesso a conhecimento além de seu tempo, as pessoas naturalmente querem saber que conhecimento era esse, como ele o recebeu e se era destinado a gerações posteriores. Isso leva diretamente ao texto antigo atribuído a ele. O livro de Enoque não o apresenta como uma simples testemunha. Ele o descreve como alguém levado através de diferentes níveis dos céus, guiado por poderosos seres angelicais, a quem foi mostrada a estrutura da criação, as ações de anjos rebeldes e eventos que moldariam o futuro do mundo. De acordo com o texto, Enoque viu as consequências da corrupção, o peso do julgamento divino e a razão por trás do dilúvio que se aproximava. Se mesmo parte disso for verdade, então a vida de Enoque se torna uma das histórias mais extraordinárias da história antiga. Mas antes de aceitar ou rejeitar essas alegações, é necessário entender por que as pessoas acreditaram nelas em primeiro lugar. Elas não surgiram aleatoriamente. Elas vieram de comunidades que tentavam entender a estranha sentença em Gênesis que encerra a vida terrena de Enoque. Essa única sentença deixa uma lacuna, e os seres humanos sempre tentaram preencher lacunas com significado. Eles perguntaram por que Enoque foi tomado, o que o tornou diferente, o que ele sabia, para onde ele foi. E essas perguntas abriram um espaço para as tradições crescerem. Ao mesmo tempo, há um detalhe crucial que ajuda a explicar um dos maiores mistérios em torno de Enoque. No Novo Testamento, o escritor de Hebreus afirma que a partida de Enoque estava ligada à sua fé.
Isso cria outra camada. Se a fé foi o fundamento de sua conexão com Deus, então talvez suas experiências não tenham sido aleatórias. Talvez elas tenham sido o resultado de um relacionamento único que abriu um caminho para um conhecimento normalmente escondido da humanidade. Quando você pensa nisso dessa maneira, a história assume uma nova forma. Torna-se menos sobre um mundo antigo distante e mais sobre o padrão de como Deus interage com indivíduos que caminham intimamente com Ele. O público começa a se fazer perguntas mais profundas. Enoque foi escolhido para algo específico? Sua vida foi uma mensagem para as gerações antes do dilúvio? Ele foi destinado a testemunhar algo sobre o mundo espiritual que outros não podiam suportar? Essas perguntas mantêm o espectador engajado porque cada uma leva à outra. Elas criam uma sequência de ciclos de curiosidade. E justamente quando uma pergunta é respondida, outra surge. Essa é a psicologia por trás do por que a história de Enoque continua a atrair atenção milhares de anos depois. Agora, considere o ambiente ao redor dele novamente. Um mundo em declínio. Uma sociedade à deriva na corrupção. A violência se tornando normal. Pessoas ignorando os avisos ao seu redor. Quando um mundo atinge esse nível, alguém que anda com Deus se torna mais notável. Enoque se torna um contraste, um sinal, uma testemunha. E os textos antigos alegam que, por ele ter caminhado fielmente entre uma geração corrupta, ele recebeu visões do que aquelas escolhas levariam. Visões não apenas sobre pessoas, mas sobre anjos, sobre eventos ocultos, sobre fronteiras cruzadas no mundo espiritual e sobre os resultados dessas ações. Se isso é verdade, então a história de Enoque se torna mais do que um mistério pessoal. Ela se torna uma janela para uma batalha maior acontecendo nos bastidores da história humana. Uma batalha entre obediência e rebelião, entre ordem divina e corrupção, entre o que é visto e o que é invisível. E isso levanta uma nova pergunta que impulsiona a história ainda mais. O conhecimento que Enoque recebeu desempenhou um papel no porquê Deus o removeu do mundo tão repentinamente? Algumas tradições dizem que sim. Dizem que suas revelações eram tão pesadas, tão poderosas, tão difíceis de o mundo aceitar, que sua presença entre pessoas corruptas se tornou perigosa. Outras dizem o oposto, que Deus simplesmente o recompensou por sua fé, poupando-o da destruição que estava por vir. Mas observe algo importante. Ambas as explicações mantêm o mistério vivo. Elas não encerram a história. Elas a estendem. É por isso que ler sobre Enoque parece seguir uma trilha de pistas. Nada é totalmente explicado, mas nada é sem sentido também. Cada detalhe encoraja o espectador a seguir o próximo. O silêncio em torno de seu desaparecimento se torna um quebra-cabeça. Sua fé se torna uma chave. Suas visões, sejam literais ou simbólicas, se tornam peças de um quadro maior sobre como Deus interage com a humanidade durante tempos de declínio. À medida que a narrativa se desenvolve, surge outro pensamento importante. Se Enoque viu lugares celestiais, se ele entendeu as consequências da corrupção, se ele testemunhou as ações de seres além da compreensão humana, então o texto antigo atribuído a ele se torna mais do que uma curiosidade. Torna-se uma fonte potencial de percepção sobre por que o mundo mudou tão dramaticamente na era anterior ao dilúvio. Isso cria antecipação. Faz o espectador querer saber o que há dentro daquele livro antigo, por que ele foi respeitado por algumas comunidades, por que foi rejeitado por outras e por que ainda levanta questões hoje. A história não se fecha, ela se expande, e o mistério em torno de Enoque se alarga a cada nova possibilidade discutida. Há um momento na história de Enoque em que o mistério muda de forma. No início, as pessoas se concentram em seu desaparecimento.
perguntando-se como um humano poderia deixar o mundo sem a morte. Mas uma vez que você aceita que seu final é diferente de qualquer outro, você começa a notar um segundo mistério escondido sob o primeiro. Não é sobre como ele partiu, é sobre o que ele pode ter sabido antes de ser levado. Essa mudança de foco abre uma nova e mais complexa questão. Se Enoque andou com Deus, o que ele aprendeu durante essa caminhada? É aqui que o texto antigo conhecido como o Livro de Enoque entra na conversa. Mas antes de abordarmos o que este livro diz, é útil entender por que tal texto existiria. As pessoas não criam histórias assim sem um motivo. Elas não anexam um nome a um escrito, a menos que esse nome carregue peso. E Enoque é uma das poucas figuras primitivas cuja vida deixa mais espaço aberto do que explicação. Uma única frase sobre um homem sendo levado por Deus cria um vácuo que exige ser preenchido. Esse vácuo convida a perguntas, e perguntas convidam à exploração. Quando as comunidades antigas olharam para a história de Enoque, viram uma oportunidade de responder a algo que a Bíblia não explicou completamente. Se ele andou com Deus, talvez ele tenha testemunhado coisas além da experiência humana. Se ele foi levado, talvez ele tenha visto coisas que nenhum humano havia visto. Essa possibilidade se torna uma semente. E a partir dessa semente, ensinamentos começaram a se formar. Ensinamentos que tentavam descrever o mundo invisível através de sua perspectiva. Ensinamentos que cresceram nos escritos que hoje são conhecidos como o Livro de Enoque. Este livro faz algo incomum em comparação com muitos textos antigos. Ele não expande simplesmente uma história. Ele reconstrói uma paisagem espiritual inteira. Alega que Enoque foi levado a diferentes níveis do céu. Descreve anjos não como mensageiros distantes, mas como seres com papéis e responsabilidades específicos. Ele nomeia arcanjos. Ele delineia seus deveres, explica seu envolvimento em eventos que afetaram a humanidade. Ele não pede ao leitor que imagine essas cenas. Ele as apresenta como relatos diretos. Esse tipo de detalhe audacioso levanta atenção imediata. Se esses eventos são reais, o que isso significa? Se não são reais, por que eles ecoam temas já encontrados nas partes mais antigas da Escritura? O livro descreve os vigilantes, anjos que abandonaram seu lugar e interagiram com humanos de maneiras que nunca deveriam. Ele descreve as consequências de suas ações. Ele descreve o nascimento dos gigantes conhecidos como Nefilins. Essas alegações se conectam diretamente aos versículos breves e intrigantes em Gênesis que falam sobre os filhos de Deus tomando esposas humanas e gerando gigantes. Esses versículos são curtos, inexplicáveis e frequentemente debatidos. O livro de Enoque os pega e os expande em uma narrativa completa. Essa conexão é uma das razões pelas quais as pessoas ainda prestam atenção ao livro. Parece que alguém tentou responder a um enigma bíblico que foi deixado sem explicação. Mas isso levanta um desafio. Se o livro de Enoque expande o que Gênesis apenas sugere, isso significa que ele contém conhecimento que foi aceito em algum momento? Ou significa que alguém pegou um pequeno detalhe e criou uma história em torno dele? Ambas as possibilidades criam curiosidade, porque ambas apontam para uma história que não é totalmente compreendida. Outra camada de tensão surge quando você olha para como as comunidades antigas trataram este livro. Alguns o rejeitaram cedo, alguns o aceitaram. Alguns o respeitaram, mas não o incluíram em seus escritos sagrados. A Igreja Ortodoxa Etíope o manteve em seu cânone, o que significa que viram algo significativo nele. Escritores cristãos primitivos o citaram.
Até mesmo o livro de Judas, no Novo Testamento, faz referência direta a uma profecia encontrada nele. Isso, por si só, torna impossível ignorar. Se um texto inspirado cita uma linha de Enoque, então a mensagem de Enoque importava para os primeiros crentes. Isso levanta uma questão poderosa. O que aconteceu depois que fez com que tantos grupos deixassem o livro de lado? As pessoas frequentemente presumem que ele foi removido por perigo ou medo, mas a resposta é mais complicada. Os líderes antigos se importavam profundamente com a origem de um texto. Se não podiam confirmar quem o escreveu, hesitavam em incluí-lo. E o livro de Enoque apresenta um desafio difícil nessa área. Se Enoque viveu gerações antes do dilúvio, muito antes da existência da escrita, como ele poderia ter escrito um livro? Essa dúvida levou alguns a classificá-lo como uma criação posterior, escrita por alguém que usou o nome de Enoque para dar autoridade à sua mensagem. Mas mesmo que o livro não tenha sido escrito pelo próprio Enoque, ele ainda reflete tradições que devem ter existido muito antes. As tradições não surgem do nada. Elas vêm de histórias anteriores, crenças anteriores, ideias anteriores passadas através das gerações. Alguém escreveu o livro de Enoque porque as ideias nele importavam para as pessoas daquela época. E se as ideias importavam, então elas revelam algo sobre como aquelas pessoas entendiam o mundo espiritual. É aí que o interesse cresce. O livro de Enoque descreve um mundo onde os anjos têm estrutura, hierarquia e responsabilidade. Ele descreve um momento em que alguns deles quebraram essas responsabilidades e mudaram a direção da história humana. Ele delineia o julgamento não apenas para a humanidade, mas para os seres angelicais. Ele descreve uma ordem cósmica que responde, corrige e restaura. Essas alegações afetam a maneira como as pessoas pensam sobre a criação primitiva, a rebelião primitiva e a razão por trás do dilúvio. Imagine ouvir isso durante um tempo em que as pessoas já estavam tentando entender por que o mundo se tornou tão corrupto. A ideia de que seres espirituais influenciaram a humanidade adiciona uma dimensão mais profunda à história. Muda a maneira como as pessoas olham para o dilúvio. Muda a maneira como as pessoas entendem o julgamento. Muda a maneira como elas entendem o mundo invisível, operando ao lado do visível. Mas há outra razão pela qual este livro atrai atenção. Ele dá a Enoque um papel que nenhuma outra figura antiga recebe. Ele o descreve como um registrador de segredos celestiais, uma testemunha de eventos cósmicos. Alguém escolhido para observar o que outros não poderiam sobreviver. Isso torna Enoque não apenas uma figura misteriosa, mas um personagem central na estrutura espiritual da tradição primitiva. Um homem tomado por Deus se torna um homem informado por Deus. E um homem informado por Deus se torna alguém cujos escritos, verdadeiros ou não, exigem ser lidos com cautela e curiosidade. É aqui que a tensão aumenta para o leitor moderno. Se o livro de Enoque contém ideias que aparecem em Gênesis, Judas e outros escritos primitivos, isso significa que sua influência foi real. Mesmo que o livro não seja a Escritura, ele moldou o mundo que deu origem à Escritura. Isso por si só lhe confere valor histórico. Mas, além disso, levanta outra questão que mantém o espectador engajado. Se Enoque viu essas coisas, seja literal ou simbolicamente, que mensagem era destinada às gerações futuras? Essa pergunta é a chave para entender por que o livro sobreviveu. As pessoas se apegaram a ele porque acreditavam que ele continha avisos, percepções e revelações. As descrições de anjos caídos, as explicações da corrupção antiga, as visões de julgamento, tudo isso foi visto como lições. Lições não apenas sobre o passado, mas sobre o futuro.
lições que revelam como as escolhas humanas e as ações espirituais se influenciam mutuamente. O livro de Enoque se torna uma ferramenta para entender um mundo que é tanto visto quanto invisível. Ele se torna uma ponte entre o breve relato bíblico dos eventos pré-dilúvio e as perguntas mais profundas que a Bíblia deixa sem resposta. Seja o livro literal, simbólico ou uma combinação de ambos, ele continua a fazer as pessoas fazerem as perguntas que as mantêm assistindo, lendo e buscando. Chega um momento em toda a busca pela verdade antiga, onde o mistério para de parecer distante e começa a pressionar o momento presente. Quando você chega ao fim da história de Enoque, algo muda. Você não olha mais para o mundo dele como algo selado no passado. Você começa a sentir que as perguntas que o livro dele levanta são as mesmas perguntas que a humanidade ainda carrega hoje. Esta fase final é onde a história se torna pessoal, não porque ela lhe diga o que acreditar, mas porque ela o força a confrontar o que você não pode ignorar. Até agora, a jornada passou por seu desaparecimento, suas visões, a influência de seus escritos e as razões pelas quais seu livro foi tanto respeitado quanto rejeitado. Vimos como o livro de Enoque explorou anjos, rebelião, julgamento e o mundo invisível. Vimos como ele moldou o pensamento antigo, como sobreviveu e como continua a empurrar os leitores a pensar além do mundo físico. Mas agora chegamos a uma pergunta mais difícil, uma que raramente é abordada diretamente. Depois de todos os mistérios, depois de todos os avisos, depois de todas as percepções, o que o livro de Enoque realmente significa para nós hoje? Essa pergunta é importante porque traz a história da teoria para a compreensão. Para muitas pessoas, as visões de Enoque parecem uma janela para um mundo muito grande, muito complexo ou muito esmagador para enfrentar. Para outros, o livro parece um elo perdido, um texto que explica o que a Escritura apenas sugere. Contudo, a verdade é que a mensagem de Enoque se torna mais clara quando você a vê não como uma revelação separada, mas como um espelho mostrando padrões que continuam ao longo da história humana. O primeiro padrão é a realidade da influência espiritual. Os escritos de Enoque insistem que o mundo é moldado não apenas por decisões humanas, mas por forças espirituais que operam de maneiras que as pessoas frequentemente ignoram. Este conceito não substitui a Escritura, ele apoia ideias já encontradas nela. A Bíblia fala de anjos, guerra espiritual e batalhas invisíveis. Descreve um conflito entre obediência e rebelião. O livro de Enoque coloca essas ideias em contexto, mostrando como a rebelião espiritual primitiva afetou a humanidade diretamente. Essa compreensão desafia a ideia de que o mundo antigo era simples. Sugere que a corrupção não se espalhou apenas por causa da ignorância. Ela se espalhou porque as fronteiras entre os mundos espiritual e humano foram cruzadas por seres que nunca deveriam cruzá-las. Esse padrão continua hoje em uma forma diferente. Embora as pessoas possam não ver os mesmos eventos descritos em Enoque, a luta entre verdade e engano, sabedoria e confusão, disciplina e caos, ainda define a vida humana. O livro de Enoque nos força a olhar para essa conexão. Outro padrão é o aviso sobre o conhecimento sem orientação. Os vigilantes não corromperam a humanidade apenas pela violência. Eles corromperam a humanidade pela informação. Eles ensinaram habilidades e segredos que os humanos não estavam prontos para lidar. Introduziram ideias sem limites. Deram poder sem responsabilidade. Esse padrão se repetiu ao longo da história. Toda geração enfrenta o desafio de usar o conhecimento com sabedoria. Toda geração lida com as consequências da informação usada da maneira errada. O livro de Enoque apresenta isso como
uma das causas raiz da destruição antes do dilúvio. Seja literal ou simbólico, a mensagem é clara. Conhecimento sem direção moral se torna perigoso. Um terceiro padrão é a realidade do julgamento. O livro de Enoque descreve o julgamento não como uma ameaça distante, mas como uma resposta necessária ao caos. De acordo com o texto, a rebelião de seres espirituais exigiu uma correção. A corrupção da humanidade exigiu restauração. O julgamento não foi o fim da história, foi a solução para restaurar a ordem. Isso é consistente com a mensagem bíblica de que o julgamento leva à renovação, não apenas à destruição. Essa perspectiva dá ao livro de Enoque um senso de urgência. Ele lembra aos leitores que as ações têm consequências. Sugere que os limites espirituais e morais importam. Mostra que as escolhas moldam o mundo de maneiras visíveis e invisíveis. Quando as pessoas leem isso, elas entendem por que a igreja primitiva levou o livro a sério, mesmo que ele não tenha permanecido no cânone final. Mas talvez a mensagem mais poderosa nos escritos de Enoque seja sua visão de renovação. Depois de todas as cenas de rebelião, violência e julgamento, o livro descreve um futuro onde a retidão prevalece. Descreve um novo mundo governado pela justiça. Descreve uma criação restaurada ao seu propósito pretendido. Essa mensagem ressoa porque corresponde à mesma promessa encontrada nos profetas, nos ensinamentos de Jesus e em Apocalipse. Dessa forma, a mensagem de Enoque não se afasta da Escritura. Ela ecoa a Escritura. Ela amplifica temas já presentes. Mostra que muito antes de Israel, muito antes dos profetas, muito antes da igreja, as pessoas acreditavam que o mundo um dia seria restaurado. Enoque se torna uma das vozes mais antigas a declarar que a corrupção é temporária, mas a justiça é permanente. A relevância cresce quando você vê como essa restauração está conectada à responsabilidade. Os escritos de Enoque descrevem os justos como aqueles que escolhem a obediência mesmo quando estão cercados pela corrupção. Eles não são perfeitos. Eles são consistentes. Eles ouvem. Eles andam com Deus mesmo quando outros se afastam. Isso espelha a própria vida de Enoque. A Bíblia diz que ele andou com Deus e essa caminhada é o que o definiu. Essa caminhada é o que lhe permitiu elevar-se acima do mundo ao seu redor. Essa caminhada é porque ele foi levado. Isso levanta uma pergunta final que conecta toda a jornada. Se Enoque viveu em um mundo em colapso, sob a corrupção, mas caminhou fielmente com Deus, o que isso significa para as pessoas que vivem hoje em um mundo enfrentando seus próprios desafios morais? A resposta não deve ser forçada. Ela emerge naturalmente da narrativa. A história mostra que a fidelidade ainda é possível. Mostra que a clareza espiritual ainda é possível. Mostra que a direção moral ainda é possível, mesmo quando o mundo ao seu redor perde o rumo. Enoque se torna um lembrete de que a conexão com Deus não é limitada pelo tempo ou pelo ambiente. O que torna essa mensagem tão poderosa é que ela não depende de aceitar cada detalhe do livro de Enoque. Depende de reconhecer os temas que moldaram a fé primitiva. Temas sobre obediência, corrupção, influência espiritual, julgamento, renovação e esperança. Esses temas permanecem relevantes porque falam à condição de toda geração. A jornada através da história de Enoque mostra como textos antigos ainda podem desafiar o pensamento moderno. Mostra como ideias preservadas por milhares de anos ainda podem falar às pessoas hoje. Mostra por que o livro sobreviveu, por que foi discutido, por que foi temido, por que foi respeitado e por que continua a criar conversas. As pessoas o leem não porque estão procurando segredos, mas porque estão procurando compreensão.
Os escritos de Enoque oferecem uma estrutura para entender realidades espirituais que são fáceis de ignorar, mas impossíveis de escapar. E isso leva a jornada ao seu ponto final. Depois de explorar o mistério, a influência, os avisos, as visões e a promessa de restauração, há uma conexão final que ainda precisa ser feita. A história de Enoque não termina no mundo antigo. Ela continua nas perguntas que as pessoas fazem hoje. Perguntas sobre julgamento, perguntas sobre propósito, perguntas sobre influência espiritual, perguntas sobre resistência, perguntas sobre o mundo invisível, perguntas sobre o futuro. O livro de Enoque não afirma dar todas as respostas, mas dá o suficiente para fazer as pessoas pensarem, dá o suficiente para fazer as pessoas refletirem, dá o suficiente para fazer as pessoas buscarem. Essa busca é o verdadeiro valor do livro. É a razão pela qual ele sobreviveu. É a razão pela qual ele continua a importar. Se você chegou a este ponto, comente a palavra awakened, para que eu saiba que você acompanhou a jornada até o fim. E se você quiser continuar recebendo conteúdo como este, certifique-se de se inscrever no canal.